No JBN de hoje, você vai ver que o governo lançou o aplicativo e o site para os trabalhadores informais se cadastrarem para receber o auxílio emergencial de R$ 600 do governo. E o WhatsApp anuncia medidas para evitar a propagação de notícias falsas em meio à pandemia de coronavírus. E ainda o Ministério da Saúde anuncia mudanças nas recomendações sobre o isolamento social. E nós também vamos fazer um giro para te atualizar sobre a situação do novo coronavírus pelo mundo. O JBN de hoje já está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta terça-feira, 7 de abril. A Caixa Econômica Federal disponibilizou hoje o site e o aplicativo Auxílio Emergencial. É por meio deles que os trabalhadores informais, autônomos e microempreendedores individuais vão poder se cadastrar para receber a ajuda de R$ 600 do governo. O pagamento deve começar a ser feito no próximo dia 14. O aplicativo Auxílio Emergencial pode ser baixado em qualquer celular. O site é o auxilio.caixa.gov.br e a central de atendimento 111 serve para tirar dúvidas. Só existe um endereço válido: auxilio.caixa.gov.br do site e um app chamado Caixa Auxílio Emergencial. Só isso. Qualquer outro site ou app é falso. E, pelo que eu estou entendendo aqui, como a gente está fazendo um download muito significativo, os únicos nas lojas da Apple e da Google são os realizados pela Caixa. A Caixa também explicou as possibilidades disponíveis para aquelas pessoas que não têm acesso a um celular ou à internet. Especificamente nesses casos, o beneficiário deverá ir até uma agência da Caixa. Se der tudo errado, vai numa agência da Caixa ou no lotérico. A nossa expectativa é que isso aconteça em menos de 0,1% dos casos. Porque nós temos, como a gente acabou de ver, uma resposta, já bateu 9 milhões de acessos. Então nós temos, a gente achava que chegaria em 50 milhões em 4 dias. Provavelmente chegaremos a 50 milhões em 2 dias. Mas, como banco de todos os brasileiros, na dúvida, vai na Caixa. Agora, o que eu quero pedir só, ainda mais com tempos de coronavírus, etc., só na exceção da exceção. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, afirmou que, caso a pandemia ultrapasse o prazo previsto de 90 dias, um novo estudo será feito sobre uma possível prorrogação do pagamento deste benefício. Nós temos uma lei que determina que essa cobertura seja feita por 90 dias. A história das epidemias no século XX, basta se debruçar sobre elas, elas duram em média de 12 a 14 semanas, entre a curva ascendente, o platô e depois a queda delas. Nessa formulação, que foi a formulação que ocorreu em todo o século XX, em todas as epidemias que a humanidade vivenciou, deve se repetir neste Covid-19. Portanto, teoricamente, esse apoio de 90 dias deve ser suficiente. Nós vamos ir acompanhando e vendo a necessidade de uma eventual suplementação, mas a princípio deve cobrir todo o período de crescimento da curva, platô da curva e depois a queda dessa curva e a superação da doença. E o Ministério da Saúde anunciou que está avaliando o relaxamento das medidas de isolamento social a partir da semana que vem. A mudança aconteceria em cidades e estados onde a estrutura de saúde não estiver sobrecarregada. Para a maioria dos infectologistas, ainda é cedo para uma medida como esta. A proposta deve passar a valer a partir da próxima segunda-feira. A transição para o distanciamento seletivo deve acontecer em lugares onde os casos de Covid-19 não impactaram em mais de 50% a capacidade hospitalar da região. Essa modalidade de isolamento social consiste em manter apenas as pessoas dos grupos de risco afastadas. Os mais jovens que não apresentarem sintomas podem circular normalmente. Temos locais que precisam ter um distanciamento
distanciamento social implementado, não temos dúvida disso. Tem locais que precisam ter uma estratégia diferenciada de distanciamento social, não tenho dúvida disso. Para isso, nós publicamos hoje o boletim epidemiológico explicando a diferença entre distanciamento social ampliado, distanciamento social seletivo e bloqueio total, que é o lockdown. Então, são 3 técnicas de controle, e quando nós falamos aqui no sábado sobre aceleração descontrolada, esse foi um termo utilizado, inclusive, considerando que nós não temos instrumentos de controle. O único instrumento de controle existente, possível, disponível, é o distanciamento social. As cidades que não apresentarem mais da metade dos leitos vagos deverão manter o isolamento social ampliado, que restringe o contato entre todas as pessoas. Eu não tenho dúvida que as medidas de distanciamento social são fundamentais para que o sistema de saúde se organize. O distanciamento social não é para impedir a transmissão. Equivoca-se quem acha que seja para isso. Distanciamento social, o paciente é o sistema de saúde, não é a pessoa. A gente vai continuar tendo surtos agregados de casos localizados em algumas unidades. Agora, fazer uma transição direta, sem termos os condicionantes de saúde, quais são? Equipamentos de proteção individual, como você mesmo está usando, termos respiradores mecânicos e termos testes laboratoriais e leitos em quantitativo suficiente, é temerário. A proposta de mudança nas medidas foi feita mesmo depois que o boletim do próprio Ministério apontou que há carência de profissionais de saúde capacitados para o manejo de equipamentos e de fazer os cuidados de enfermagem avançados necessários para lidar com os pacientes graves com Covid-19. Além disso, o boletim ainda aponta que os leitos de UTI de internação não estão estruturados e nem na quantidade necessária para enfrentar a fase mais aguda da pandemia. A Organização Mundial da Saúde continua recomendando o isolamento social como uma das principais medidas para combater o vírus. Segundo o órgão, a suspensão dessa medida precisa respeitar uma série de fatores. O WhatsApp informou hoje que adotou novas medidas para evitar o compartilhamento de informações falsas em meio à pandemia de coronavírus. A partir de agora, uma mensagem que não foi criada pela pessoa que enviar só poderá ser encaminhada a um destinatário. O Pedro Henrique Rabelo explica isso direito para a gente. Pedro, que história é essa? Boa noite para você, Wilker. Boa noite a todos que acompanham a nossa programação aqui na TV Pai Eterno. É isso. Através de uma nota oficial divulgada, o WhatsApp comunicou que, a partir de agora, vai limitar o número de encaminhamentos. Quando você recebe aquela mensagem, acha legal e quer encaminhar para 2 pessoas, 3 grupos, isso agora vai ser limitado. Nós vamos poder encaminhar qualquer tipo de mensagem, no máximo para uma pessoa, isso mesmo, ou então para um grupo. E aí, caso você queira mandar para um grupo de amigos, um grupo da família, um grupo do trabalho, aquela mesma mensagem, você vai ter que encaminhar de uma em uma até que você conquiste o seu objetivo. Segundo a própria diretoria do aplicativo, do WhatsApp, eles não acham ruim você encaminhar notícias ou qualquer outro tipo de mensagem. Mas nas últimas semanas tem aumentado bastante as reclamações por parte até dos próprios usuários relacionadas a informações falsas. As pessoas estão recebendo muitas informações falsas no seu celular. E aí os usuários reclamaram para a empresa. E a empresa encontrou essa maneira para tentar diminuir a disseminação de notícias falsas. Não é a primeira vez que o WhatsApp toma uma atitude como essa. Em janeiro de 2019, do ano passado, a diretoria já tinha limitado para 5 compartilhamentos de qualquer mensagem por vez.
E aí, segundo o próprio aplicativo, algo em torno de 25% das mensagens compartilhadas diminuíram. E agora, nessa pandemia do coronavírus, onde a informação ela é fundamental, mas a informação falsa, a notícia falsa, ela pode ser fatal. Nesse momento, o WhatsApp toma essa decisão e cada um de nós só vamos poder compartilhar qualquer tipo de mensagem, vídeo, uma vez, né, para um grupo ou para uma pessoa por vez, para tentar aí limitar essa disseminação de notícias falsas. É com você aí no estúdio, Wilker. Obrigado pela participação, Pedro. E agora nós vamos dar um giro para te atualizar sobre a situação do novo coronavírus pelo mundo. Acompanhe. O governo da Itália anunciou uma ajuda emergencial no valor de 2 trilhões e 200 bilhões de reais para empresas atingidas pela crise do coronavírus. O presidente italiano prometeu divulgar mais um pacote de ajuda até o final do mês, mas desta vez para as pessoas mais afetadas pela pandemia. As restrições de bloqueio impostas para combater a infecção devem levar a economia da Itália para a pior recessão da história moderna. Até o momento, no país, mais de 16 mil pessoas morreram vítimas da Covid-19. O Japão declarou estado de emergência na tentativa de impedir o crescimento do novo coronavírus. O primeiro-ministro japonês disse em entrevista coletiva que deve ainda lançar um pacote de estímulo para suavizar a crise econômica. Mais de 3.500 pessoas testaram positivo para a Covid-19 e 85 pessoas morreram. O estado de emergência deve durar 30 dias. A polícia da Espanha prendeu um homem acusado de furtar 2 milhões de máscaras e suprimentos médicos em Santiago de Compostela. O material tem valor estimado em 28 milhões de reais e parte dele já havia sido vendido para Portugal. A Espanha é um dos países com mais número de casos do novo coronavírus no mundo. Já foram registrados mais de 140 mil casos com 40 mil mortes. E agora a gente vai para o intervalo e a seguir você vai ver que a Scala Editora disponibilizou de graça no site um livrinho da Semana Santa nas comunidades para as famílias rezarem em casa. Os detalhes eu vou te contar já já. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da FIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. E agora a gente vai ver uma mensagem que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, mandou para todos os telespectadores da TV Pai Eterno sobre a pandemia do novo coronavírus. Vamos ver o que ele diz. Eu quero agradecer aqui a oportunidade de falar pela TV Pai Eterno a todo o Brasil. Muito obrigado por essa oportunidade. E a certeza, gente, que nós vamos vencer essa luta. Primeiro, porque nós temos a consciência de solidariedade e de amor ao próximo. Vamos fazer o nosso isolamento. Vamos dar oportunidade para que os hospitais e toda a nossa equipe médica e de paramédicos e da área da saúde tenham condições de poder atender os necessitados e aqueles mais graves. E agora, terminado tudo isso, vamos realmente reviver e fazer com que rapidamente possamos ter a esperança de um Brasil cada vez mais humanitário e com mais solidariedade, depois de nós enfrentarmos esse inimigo invisível que jogou por terra grandes potências e fez com que todos nós refletíssemos e avaliássemos a importância da vida e da solidariedade. Essa é a mensagem que passa a todos, de esperança. Com fé em Deus, como homem temente que sou, nós superaremos e vamos vencer. E a Scala Editora disponibilizou de graça no site um livrinho da Semana Santa nas comunidades, para as famílias rezarem em casa mesmo. Quem conta os detalhes é o Pedro Henrique Rabelo. Acompanhe. Olá, meu irmão, minha irmã, que acompanha a TV Pai Eterno. Eu estou aqui dentro de casa, em confinamento, para tentarmos aí vencer o mais rápido possível essa luta contra o coronavírus. E pensando justamente nessa situação das famílias todas dentro de casa, a Scala Editora teve uma grande ideia.
disponibilizando através do seu site, de forma gratuita para todas as famílias, um livro especial, um livrinho da Semana Santa. E quem quer reforçar esse convite é o missionário redentorista Padre Everson. Ele quer você também nesse grupo de leitura. Semana Santa, um momento muito especial na nossa vida espiritual. E a Scala Editora está oferecendo um subsídio muito importante para que as famílias, principalmente na atual situação de isolamento que nós estamos vivendo, podermos viver uma dimensão mais profunda da Semana Santa. E a Scala Editora está oferecendo gratuitamente esse subsídio. Basta você entrar no site da editora, que é scalaeditora.com.br, e na página inicial você vai lá no alto, tem lá Semana Santa, você clica, já sai no folheto. Aí você vai poder então utilizar junto com os seus familiares. E que todos nós possamos vivenciar essa Semana Santa com muito espírito de fé. Boa Semana Santa! E agora a gente confere as principais notícias do Papa Francisco, e quem traz essas informações para a gente direto de Roma é o nosso correspondente Silvonei José. Acompanhe. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. O Papa Francisco presidiu a missa na capela da Casa Santa Marta, no Vaticano, na manhã de hoje, terça-feira da Semana Santa. Ao introduzir a celebração na manhã de ontem, segunda-feira, rezou pelo problema da superlotação nos cárceres. Penso, disse ele, num grave problema que existe em várias partes do mundo. Gostaria que hoje rezássemos pelo problema da superlotação nos cárceres. Onde há uma superlotação, muita gente ali, disse o Papa, há o perigo, nesta pandemia, de que se acabe numa grave calamidade. Rezemos pelos responsáveis, por aqueles que devem tomar as decisões nisso, a fim de que encontrem um caminho justo e criativo para resolver o problema. Na homilia, Francisco comentou a passagem do Evangelho de João, em que Maria, irmã de Lázaro, ungiu os pés de Jesus com um perfume precioso, provocando as críticas de Judas. Esse perfume, diz aquele que estava prestes a trair o Senhor, podia ser vendido e o rendimento dado aos pobres. O evangelista observa que disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era um ladrão. E ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus lhe responde: deixa, ela fez isso em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. O Papa falou dos pobres então. Há muitos, em grande parte, estão escondidos e não os vemos porque somos indiferentes. Muitos pobres são vítimas das políticas financeiras e da injustiça estrutural da economia mundial. Muitos pobres se envergonham por não ter meios e vão às escondidas à Caritas. Os pobres, recordou o Papa, os encontraremos no juízo final. Jesus se identifica com eles. Seremos julgados sobre nossa relação com os pobres. O Ayatollah iraniano Alireza Arafi escreveu uma carta ao Papa Francisco em nome da grande comunidade acadêmica xiita para agradecer a solicitude mostrada para com os necessitados em tempo de emergência sanitária mundial. Reitor da Universidade de Qom, o Ayatollah propõe a intensificação da colaboração e a troca de experiências com as instituições católicas para criar uma comunidade das religiões ao serviço da humanidade. A carta destaca a desventura da difusão do coronavírus e os sofrimentos gerados em todo o mundo que chegaram a abalar os estudiosos e líderes religiosos que invocam a misericórdia de Deus pelos que perderam a própria vida e a cura dos que estão doentes. Segundo a lógica das religiões reveladas, continua ainda o texto, os desastres naturais são fenômenos de alarme que colocam a humanidade à prova, chamam a um aprofundamento da própria origem e à possibilidade de ressurgir, na qual pode emergir também um fecundo espírito de empatia e dedicação.
Uma abordagem correta, explica o Ayatollah iraniano, deve evitar contraposições enganosas entre ciência e religião e deve infundir também nos grupos dirigentes a solicitude para favorecer a coesão social. Por fim, em um país que é um dos mais atingidos pela pandemia, pelo número de vítimas, o Ayatollah não deixa de revelar as várias manifestações de solidariedade e voluntariado que se manifestaram, unindo instituições governamentais e grupos religiosos e todos os esforços por parte de enfermeiros, médicos, estudantes, acadêmicos e muitos jovens. E o Papa Francisco cria um fundo para as áreas de missão afetadas pelo vírus. Fala-se pouco, mas depois da China, o Ocidente é um maior viveiro. Na realidade, os números falam de uma pandemia que vem se estendendo há algum tempo também nas regiões do Hemisfério Sul, especialmente na América Latina, mas também na África. Essas são áreas que para a Igreja são terras de missão, onde a escassez de meios, junto com o coronavírus, podem criar situações muito difíceis. Por isso, o Papa decidiu ajudar essas áreas, instituindo um fundo de emergência nas pontifícias obras missionárias, com uma contribuição inicial de $750 mil. O Santo Padre está chamando toda a vasta rede da Igreja para enfrentar os desafios que nos esperam, comentou o cardeal Tagle, muito grato por essa decisão do Papa. Em sua tarefa de evangelização, recorda ainda o prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, a Igreja está muitas vezes na vanguarda das principais ameaças ao bem-estar humano. Somente na África existem mais de 74 mil religiosas, mais de 46 mil sacerdotes que administram mais de 7 mil hospitais e clínicas, mais de 2.300 casas para idosos e pessoas vulneráveis. Educam mais de 19 milhões de crianças em 45 mil escolas primárias. Em áreas rurais, são os únicos que dão assistência de saúde e educação. As entidades da Igreja que são capazes e desejam ajudar essa intenção do Papa são solicitadas a contribuir com esse fundo por meio das pontifícias obras missionárias de cada país, que são o canal oficial de apoio ao Papa para mais de 1.100 dioceses, especialmente na Ásia, África, Oceânia e parte da região amazônica. Mais um gesto concreto do nosso Papa Francisco. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvana e José. E agora eu quero falar com você que é associado da AFIP. Por conta da pandemia do novo coronavírus, pode acontecer de algumas cartinhas do Padre Robson demorarem muito ou nem chegar a ser entregues em alguns locais. Se for o seu caso e você quer fazer a sua doação aqui para essa grande obra de amor ao Divino Pai Eterno, você pode fazer isso por meio de uma transferência bancária. Se o seu banco é a Caixa Econômica Federal, os dados são esses que estão aparecendo embaixo aí da sua tela, tá vendo? A agência é a 2512, a conta corrente é a 1000 dígito 0 e a operação é a 003, já que se trata de pessoa jurídica. Para ficar mais fácil, você pode tirar uma foto e guardar esses dados aí no seu celular, tá bom? Caso você prefira o Banco do Brasil, a agência é a 2738, dígito 3, a conta corrente é a 29054, dígito 8 e a operação é a 003. Pelo Banco Bradesco, os dados são os seguintes. A agência é a 2274, a conta corrente é a 34452, dígito 4 e a operação também é a 003. No Itaú, a agência é a 7140, a conta corrente é a 25212, dígito 8 e a operação é a 003. No Santander, a agência é a 3743, a conta corrente é a 1300, 3304, dígito 7, também com a operação 003. Além disso, a AFIP também está utilizando esse código que está aparecendo no canto aí da sua tela, tá vendo? Ele se chama QR Code. É bem fácil de usar, eu vou te mostrar. Estou até com o meu celular na mão aqui para te mostrar. Você vai abrir a sua câmera, a câmera do seu celular, e vai apontar para esse código. Aí você vai esperar só um pouquinho que ele vai te direcionar direto para a página de doações lá do nosso portal. Aí você vai ter duas formas de contribuição muito fáceis.
o boleto bancário, que pode ser gerado e pago por meio do aplicativo do seu banco, aí no seu celular mesmo, sem problema, e a outra opção é o PayPal, que é uma forma de pagamento que é feita pelo cartão de crédito. Então você já é convidado a fazer a sua doação e continuar fiel a essa grande obra de evangelização, tá bom? E esse foi o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que amanhã nós estamos de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Até lá!